Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos binômio de Newton. Uma doença se espalhava em Londres e isso fez com que o Newton, nos anos de 1665 e 1666, retornasse à sua casa no interior. Ele estudou bastante durante esse tempo e produziu 4 grandes resultados. Um deles trata sobre a atração dos corpos. Havia naquela época 2 teorias equivocadas. Uma delas, chamada teoria do vórtice de Descartes, tentava justificar por que a Terra gira em torno do Sol. Outra teoria, também equivocada, que existia, era a teoria do local natural, do Aristóteles, que tentava justificar por que uma pedra cai para o chão. O Newton percebeu que o Descartes e o Aristóteles estavam errados. O que existe é o seguinte: aqui está a Terra, e os objetos são atraídos para o centro da Terra. E o Newton pensou assim, ele imaginou uma montanha bem alta e uma pessoa vai dar um tiro de canhão. Esse projétil pode cair na Terra, ou se for um tiro bem dado, esse objeto ele cai, e quando vê, ele entrou em órbita. Então, com apenas uma explicação, que é a correta, o Newton explicou por que os objetos caem na Terra e por que objetos orbitam a Terra. Então, aqui eu falei em Sol e Terra, mas tem o equivalente em Terra e Lua. Então, essa teoria também explica por que a Lua gira em torno da Terra, por que uma pedra cai para o chão. Então aí um assunto. Outro assunto que o Newton desenvolveu foi o início daquilo que hoje nós chamamos de cálculo diferencial e integral. O Newton também entendeu a natureza da luz. Aqui eu tenho um cristal. Naquela época se pensava assim: aqui vem a luz, bate no cristal, e do outro lado, você vê as cores do arco-íris, que eu representei aqui apenas por 2 riscos, mas são as cores do arco-íris. A explicação que se dava naquela época era de que o cristal criou essas cores separadas. O Newton percebeu que não era assim. As 7 cores do arco-íris estavam todas misturadas aqui, na luz branca, e o cristal apenas as separou. Um assunto, 2 assuntos, 3 assuntos. O outro assunto que o Newton trabalhou foi o cálculo da área abaixo de uma curva, nesse estilo assim, 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios, elevado a 5 meios, elevado a 7 meios, elevado a 9 meios. Então, objetos nesse estilo aí. Do estudo do cálculo da área abaixo de uma curva gerada por uma expressão assim, o Newton entendeu como é que se expande um binômio quando o expoente é uma fração, podendo inclusive ser um número negativo. Então aqui está o 4º resultado que ele produziu naqueles anos ali. Bom, ele fez tudo isso e essencialmente não publicou. O Newton produziu os resultados para si mesmo. De qualquer maneira, em 1676, o Newton explicou como é que se desenvolve um binômio com expoente fracionário. Isso está escrito nessa carta exatamente
aqui. Essa carta foi enviada ao Oldenburg, secretário da Royal Society. E embora o Newton tenha enviado para ele, o destinatário final era o Leibniz. Então, essencialmente, o trabalho do Newton sobre o binômio foi conhecido para as pessoas para mostrar ao Leibniz como é que se faz isso. Bom, nesta aula eu vou falar de maneira muito superficial no assunto, porque isso aqui é matéria de ensino superior. Então todos os detalhes técnicos eu explico no curso de sequências e séries. Inclusive a explicação que eu vou dar não é a que aparece aqui no trabalho original do Newton, porque hoje nós fazemos de outra maneira, que é equivalente. Eu vou começar aqui, com o a mais b ao cubo. Aqui é um objeto já bem conhecido. Aparecem os coeficientes binomiais. Combinação de 3 a 0 é 1. Combinação de 3 1 a 1 é 3. Combinação de 3 2 a 2 é o arranjo de 3 2 a 2 dividido por 2 fatorial. Combinação de 3 3 a 3 é o arranjo de 3 3 a 3 dividido por 3 fatorial. E eu vou fazer o 1 mais x elevado ao cubo. Aqui, eu estou tomando o a valendo 1, o b valendo x. Vai ficar 1, que é esse coeficiente, vezes 1 ao cubo, que é 1. Então, tudo isso aqui vale apenas 1. Mais 3, o a vale 1. Então, a ao quadrado é 1 e o b é x, 3x. Mais arranjo de 3 2 a 2. 3 vezes 2, dividido por 2 fatorial. O a é 1 e o b é o x. Então, aqui vai aparecer um x ao quadrado. Arranjo de 3 3 a 3. 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial. E o b é o meu x. Então aqui vai ficar x ao cubo. A expansão do 1 mais x ao cubo é isso daqui. E quando o expoente for uma fração, segue exatamente essa ideia. Aqui o k, você pode imaginar que é uma fração, incluindo ser um número negativo. Aqui eu tenho o 3, aqui eu tenho o k, aqui eu tenho o 3, aqui eu tenho o k, aqui embaixo eu tenho 2 fatorial, aqui eu tenho 2 fatorial, aqui eu tenho o 3 e o 3 menos 1, aqui eu tenho o k menos 1, aqui eu tenho o 3 fatorial, aqui eu tenho o 3 fatorial, aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho k menos 1 e k menos 2. Então, o padrão, ele se mantém. Como eu disse, nesta aula eu estou apenas apresentando o resultado, sem as devidas demonstrações. Vou fazer exemplos. Então, é bem simples entender como é que se desenvolve um binômio. Simples depois que você já sabe como é que se faz. Vou fazer aqui com o expoente 1 meio. Então, o 1 meio é o meu k. Começa com 1. Então, é 1 mais x elevado a 1 meio. Começa com 1, depois vem o 1 meio vezes x. 1 meio vezes x. Depois é 1 meio menos 1. Isso aqui dividido por 2 fatorial, x ao quadrado. Mais, vou colocar um meio aqui, um meio aqui, um meio aqui. Vai ficar assim, 1 meio menos 1, 1 meio menos 2, sobre 3 fatorial, x ao cubo. E aqui continua, tá? No caso em que nós temos uma fração ali no k,
Esse K é um objeto ao estilo m sobre n, podendo ser positivo ou negativo, uma fração, um número racional, nós temos uma série. Ou seja, essa soma ela continua sempre. Então aqui mais 3 pontinhos. Não vou passar a limpo isso daqui, porque eu estou apenas transmitindo a ideia. Mas eu poderia fazer essa conta aqui, por exemplo. Não vou fazer. Estou satisfeito só em mostrar bem por cima como é que se faz. Agora eu vou colocar aqui o menos 2. Então é 1 mais x elevado a menos 2. Eu vou colocar menos 2 aqui, ali, e por aí vai. Então vai ficar assim, ó. 1 mais menos 2x mais menos 2, que multiplica menos 2 menos 1, isso aqui sobre 2 fatorial, x ao quadrado, mais menos 2 menos 2 menos 1, menos 2 menos 2, sobre 3 fatorial, x ao cubo. Vou colocar mais um termo aqui. É o menos 2 menos 2 menos 1, menos 2 menos 2, menos 2 menos 3. Tudo isso aqui sobre 4 fatorial. Aqui é o x elevado à quarta. E continua sempre. Então, bem por cima, como é que se abre um binômio ao estilo 1 mais x elevado a uma fração. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.